Oi, pessoal. Como eu marquei com vocês, estou aqui às 17 em ponto pra gente conversar sobre as últimas notícias aí, né? Quem tá aí nesse domingão? Ei, Ale! Tudo bem, Vera? Joyce? Gi? E aí, gente, tudo bem? Tô usando um suporte aqui, até bom. Então, vocês viram aí a novidade, né? Primeiro eu queria agradecer o meu grupo tão querido, que tá fazendo aí orações. Ontem fizeram oração pra mim às 18 horas. Eu fico muito feliz, gente, na hora que eu chego no grupo, que eu vejo vocês se ajudando, que eu vejo que vocês têm maturidade o suficiente para denunciar aquelas pessoas que estão fazendo gracinha no grupo, que ali só tem adulto, né? Então, a gente tem que pensar que as pessoas adultas vão agir como adultas. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer todo mundo que tá aqui comigo, que viraram, inclusive, pessoas especiais na minha vida, tá? Porque são todos os dias que a gente tá conversando, todo dia, desde o anúncio da lei. Não, desde o anúncio da lei não, desde quando eles anunciaram que ia ter uma lei, que a gente tá junto, não é isso? Então, vamos lá. O que é esse acordo celebrado entre a Caixa Defensoria Pública da União, Dataprev e Caixa Dataprev e DPU, né? Muita gente tá me perguntando, mas já surgiu alguém aí? Quem que é essa AGU? É a Advocacia Geral da União, que é quem defende, né, o advogado do governo. Então, eles têm que participar dessa assinatura, porque eles são defensores lá do governo. Aí participou o defensor do povo, que é a Defensoria, o defensor do governo e a Dataprev, a Caixa e a União, Governo Federal. Qual que foi o objetivo dessa ação civil pública? Lá atrás, vocês estavam com dificuldade e eu falava pra vocês, vamos denunciar, gente, vamos ajuizar a ação. E muita gente falava assim comigo, você não pode fazer uma ação coletiva em nosso nome? Não foi? Muita gente me perguntava. Aí eu falei pra vocês, a Defensoria vai propor a ação coletiva, o Ministério Público Federal propôs 25 ações coletivas no Brasil inteiro. Por quê? Porque várias pessoas seguiram a orientação e questionaram. Muitas demandas, problemas chegaram na Defensoria e o que a Defensoria fez? Olha, eu tenho que representar esse cidadão, mas são muitos cidadãos com o mesmo problema. O que a Defensoria pode fazer nesse caso? Ajuizar uma ação que chama Ação Civil Coletiva. Eles ajuizaram essa ação em 7 de maio e fizeram um pedido urgente nessa ação. Por quê? Qual que foi a análise desse pedido urgente? A demora na avaliação, né, dos requerimentos de vocês, a situação de vulnerabilidade econômica, onde todo mundo está passando por dificuldades, então essa ação ela não poderia demorar. Então muita gente seguindo as orientações, graças a Deus, eu fiquei feliz demais, que eu tive contato com alguns defensores públicos no Brasil inteiro, e eles falavam assim, olha, quando iam me procurar, falavam assim com a gente, a advogada pediu pra gente vir aqui, a advogada Michele Siqueira, você conhece ela? Então, obrigada por vocês falarem lá o meu nome, exercerem o direito de vocês, porque é direito de vocês, vocês têm direito de ter a resposta do órgão, vocês têm direito de questionar, vocês têm direito de lutar pelos direitos, tá? Então, aí o que aconteceu? O juiz, ele foi lá e julgou essa ação, esse pedido, julgou a ação não, esse pedido dentro da ação, o juiz foi lá e falou, mas vamos chamar as partes, porque as partes elas têm que conversar. Aí numa reunião grande, as partes compareceram, né, através de vídeo ou presencial, e
fizeram um acordo onde diz que estes órgãos... Ô, gente, compartilha, por favor, essa live, porque a gente precisa contar para as pessoas o que eu tenho para falar para vocês. Vocês têm que esperar os 20 dias? Não necessariamente. Isso é um acordo que eles têm, mas nós temos que esperar, de fato, o cumprimento deste acordo, né? Eu não quero julgar água fria nem ninguém, mas até então o acordo está celebrado. A partir do dia 16 de junho, se eles não cumprirem os acordos, não quer dizer que vocês não podem ingressar com ação na justiça. Este acordo, ele surgiu exatamente para que vocês, né, várias pessoas que estão com problema no Brasil inteiro, não ajuizassem mais ações. Porque para eles não é bom, porque eles têm advogados, eles têm que mobilizar uma estrutura, eles têm que fazer defesa, tem outras coisas lá dentro do processo que eles podem ser condenados, tá? Então, por isso que não é bom para eles a ação judicial. Mas se eles não resolvem o problema de vocês, como eu sempre tenho falado, a única forma de resolver o problema é na justiça, pacificando aí, né, os problemas que tem enfrentado. Então vamos lá. Aí nós temos aí um acordo que diz que eles têm até 20 dias corridos para analisar os requerimentos que já estão lá desde o dia 7 de abril. Os primeiros requerimentos, as reanálises, os recadastros, tudo. Eles têm até 20 dias corridos. E eu que fiz um cadastro ontem, nesta ação também, diz que eles têm 5 dias para analisar os novos recadastramentos, os novos cadastramentos. Então, eles têm 20 dias para fazer com que você saia da análise e te dê uma resposta. E não quer dizer que ele vai te dar uma resposta positiva. Ele vai analisar o seu problema. Por quê? Por que eu tô te falando isso? Porque ontem vi no meu grupo muita gente falando, olha, não sei quem aí falou que vai todo mundo passar no acordo porque a justiça entrou. Não, vai todo mundo ser analisado. Aí se você for reprovado e estiver dentro dos critérios e eles estiverem errando, aí já é outra história. Aí nós vamos conversar sobre este momento assim que você tiver o problema, tá? Então eles têm que analisar. O objeto desta ação é exatamente isso: a demora na análise dos procedimentos administrativos. E aquelas pessoas que fizeram aí o cadastramento recente, eles têm 5 dias para analisar. Por quê, gente? Porque a Lei 13.982, ela diz exatamente que eles têm esse prazo, né? Inclusive na primeira coletiva, no dia 7 de abril, onde eles lançaram o aplicativo, eles informaram, olha, a gente tem 5 dias para analisar o seu pedido. Porque até então, ali estava tudo lindo. Aí começamos a ver as fraudes, né? Ah, o youtuber tal recebeu. Ah, fulano de tal tá na televisão aí, recebeu. Essas fraudes, elas vão ser analisadas na sua integralidade. Por quê? Porque o Ministério Público Federal, que é o fiscal das leis, já está de cima. É inadmissível, em um momento que a gente passa no nosso país, as pessoas ainda terem que ser submetidas a esse constrangimento. Por exemplo, uma pessoa solicitou aí e lá constou que ela tinha um vínculo formal de emprego, mas ela já tinha sido dispensada em abril, tá? Ela não vai poder te pedir? Segundo a portaria 351, ela não vai pedir. Mas a justiça, ela não tem nem recepcionado essa portaria. E o que é recepcionado? Ela não tem considerado essa portaria, uma vez que temos uma lei federal, que é a Lei 13.982, e a portaria, ela não pode contrariar uma lei federal. Que significa que, se você está desempregado, está dentro daqueles critérios, você terá direito, sim, de requerer este auxílio emergencial. E a portaria, ela não pode te impedir disso, tá?
Muita gente que já teve a reprovação por esse motivo, porque eles estão alegando que você teve um vínculo, que você recebeu parcela de seguro-desemprego, que você teve aquele problema dos políticos, né? Primeiro você era político com mandato, depois, político eleito, depois político com mandato, aí depois eles colocavam cargo, né? Teve gente que recebeu até cargo de presidente da República, senador da República, deputado. Esse erro, né, é um erro deles. Vocês não têm nada a ver com isso. Então, eles que têm que consertar o sistema deles, né? Eles estão vendo aí o tanto de problema que está acontecendo. Esses problemas, eles têm que ser resolvidos. Mas, se não resolver, por causa desse acordo, você tem que deixar de discutir o seu direito? Não. Este acordo aqui exatamente com relação às pessoas que estão em análise ainda, tá? Aquelas pessoas que estão em análise, eles têm um prazo de até 20 dias corridos, o que é igual a 16 de junho, que esses requerimentos, eles serão analisados, tá? Não quer dizer que vai dar aprovado, mas ele vai ser analisado, segundo o que consta no acordo celebrado entre todas essas partes. Aquelas pessoas que fizeram novos pedidos agora, 5 dias para que eles analisem. Aquelas pessoas que estão com cadastro retido, são a mesma forma? São as pessoas em análise? Segundo eles, quem está em processamento, quem está com o retido, também está com problema de análise. Todo mundo está sendo analisado. Aquelas pessoas que já tiveram recebimento da primeira parcela e agora o seu cadastro voltou para análise, saiba que isso não é legal, porque a lei ela não fala em uma reanálise do seu pedido, tá? Uma vez que você foi aprovado, você foi aprovado. A não ser que você mude de situação aí dentro da pandemia. Você começou a ganhar dinheiro demais, aí você saiu daqueles critérios ali que a lei fala que você tem direito para receber o auxílio. Aí, realmente, você tá passando o tempo inteiro, gente, para uma análise de cadastro, tá? O que a gente não sabia é que isso aconteceria o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, você recebeu lá o auxílio emergencial. Aí, vamos supor que mês que vem, você já é chamado para um emprego novo. Eles entendem, né, tá lá no auxílio emergencial, de que você não tem mais direito porque você tem vínculo de emprego. Então é isso que tá acontecendo, tá? Você tá retido, tá em análise, porque segundo eles você mudou de situação. Mas se sua situação não mudou, você vai chorar, você vai parar de questionar? Não, você tem direito a questionar. Inclusive, segundo eles, a partir de amanhã eles vão começar a anunciar calendário de questionamentos presenciais no correio. Então, eu acredito, né? Isso é eu que tô acreditando. Como a gente ainda tá na pandemia e muitos estados ainda estão em isolamento, né? Aqui, por exemplo, em Minas Gerais, cada cidade tem estão passando por um procedimento, né? Aqui a gente não pode sair sem máscara, a gente tem que evitar aglomeração. Como lá no início, foi um isolamento assim, um isolamento flexível. Mas tem estados que o isolamento é total, né? Que vocês estão dentro de casa, que não podem sair. Então, o que eles devem fazer? Eles devem liberar, provavelmente, igual vocês estão recebendo os pagamentos, com relação à data do mês de aniversário. Vamos supor que eu sou de janeiro. Eles devem criar uma data para quem nasceu em janeiro e ir lá contestar. Aí o que é contestar para eles? Contestar tem que ser o contestar literal da palavra, que significa você apresentar documentos e comprovar que eles fizeram uma análise que aquela análise não é verdadeira, né? Ou seja, ali consta que eu tinha um vínculo de emprego e eu já saí, já deu baixa na minha carteira. Eu tinha que ter o direito, dentro do aplicativo, de tirar uma foto, de anexar um documento da baixa da minha carteira e de contar para eles,
a minha carteira foi baixada, eu não recebo mais, eu tô desempregada, eu preciso desse dinheiro. Mas isso não aconteceu. Aí eles estão tendo que criar uma estrutura nos Correios, fizeram uma parceria que vai ser anunciada essa semana. Eu não sei que dia dessa semana, porque eu não vou falar para vocês data, para depois eles mudarem a data e vocês acharem que eu que dei uma data e eles ficarem aí, mudarem a data da cabeça deles. Então não tem uma data, tá? Existe aí uma expectativa de que essa semana eles anunciem uma data para que os Correios comecem a receber as contestações, comecem a receber os novos cadastros e que resolvam os problemas presenciais de levantamento de documento, onde você vai levar os documentos para questionar. Tá? Então, essa semana eu acredito que a gente vai ter alguma resposta. Essa semana também, segundo eles, vocês vão ter notícia com relação ao calendário de pagamento da segunda parcela de quem recebeu a primeira semana passada. Daquelas pessoas que ficaram aí sem receber, que foram aprovadas e que agora tem que receber a segunda parcela. Porque, gente, é incrível falar disso com vocês, mas é impressionante. Ao invés deles pagarem para não ter tanto problema, né, gerar custo e um monte de coisa, eles vão lá e vão criar novo calendário, ao invés de pagar vocês as duas parcelas juntas. Não era mais fácil? Mas aí a gente já tá descobrindo por quê. Porque eles querem gerar o empecilho e eles não querem pagar todo mundo, porque eles estão reanalisando, eles estão no pente fino, pente fino, pente fino. Eles querem pegar vocês de qualquer jeito. Por quê? Eles querem pagar o mínimo possível. Porque lá atrás, ao invés de fazer um planejamento, eles não fizeram. Falaram que estava ajudando a população, que a população tem que ser ajudada e blá, 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 blá. Quando viu, virou um caos. Por quê? A maioria das pessoas do Brasil hoje, a maioria não, nós temos um percentual muito grande de pessoas no Brasil que são autônomos, né, que vivem de atividades informais, que, segundo eles, é mais de 50 milhões de pessoas que fizeram cadastro ou que já receberam. Então tem esses dados certinhos lá na página da própria Caixa. Então, como que você tem um cadastro, o maior cadastro do Brasil hoje é aquele Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá você tem um número de pessoas e informações do Brasil inteiro. Aí você também tem um número de pessoas que são cadastradas no Bolsa Família, beleza. Pega esse número aí, verifica quem é do Bolsa Família, faz a somatória e dá um número. Aí tem os informais que, lógico, ficaram para cadastrar. Porque quem é do cadastro único, quem é do Bolsa Família, a princípio não tinha que se cadastrar, né? Aí criaram um aplicativo para quem é MEI, para quem é informal e aquelas pessoas que não são Bolsa Família e nem cadastro único, fizessem o cadastramento. Aí eles alegam que não sabiam o número de pessoas no Brasil que tinham esses problemas. Então aí tá o problema, porque eles não fizeram um bom planejamento, faltou dinheiro, inclusive vocês viram aí, né, que semana passada 28,5 bilhões de reais foram encaminhados para o Ministério da Cidadania. A gente tem visto aí muita coisa esquisita, né, fraudes, não sei quem de ministério de não sei da onde, recebendo. Isso, gente, tem que ser avaliado. Por quê? Essas pessoas, como que foi? Elas receberam porque foi um erro no sistema? Ou essas pessoas se cadastraram? Todas as pessoas de um setor estranho. Achei muito estranho isso. Então, por isso que o fiscal da lei, que é o Ministério Público Federal, ele tem que verificar. Vou diferenciar para vocês aí a ação da Controladoria Geral da União. Ontem eu falei para vocês que a CGU, que é quem cuida da transparência, quem cuida do patrimônio, né? É um órgão de fiscalização. Esse órgão de fiscalização do governo, ele foi lá, chamou o Ministério e falou: Ministério, o que está acontecendo? Quais são essas irregularidades que a gente está ficando sabendo aí?
A gente fica sabendo o tempo inteiro na televisão que tem irregularidade aí. Então eu dou para vocês 48 horas para que vocês apresente soluções alternativas ou resposta desses questionamentos. Então, as 48 horas é para um órgão fiscalizador, para que ele tenha ciência do que está acontecendo ali. Porque ele tem a obrigação de cuidar do patrimônio, de cuidar ali das questões do governo, tá? Então, com base nisso, eles deram 48 horas. Ele é um órgão judicial? Não. Então, ele fiscaliza. Ele deu um prazo, aí o governo vai lá e manifesta nesse prazo e ponto. Se ele vê alguma irregularidade, aí ele pode apresentar vários tipos de questionamentos. Mas o questionamento efetivo mesmo foi dessa ação civil pública com pedido liminar, que foi ajuizada em 7 de maio. Essa daqui foi uma das únicas que teve um acordo, tá? Mas nós temos mais de 25 ações no Brasil inteiro, provocadas por todas as pessoas que fizeram pedidos lá no Ministério Público Federal, que conheceram quem é o Ministério Público Federal, que conheceram quem é a Defensoria Pública da União, e com base nisso, vocês foram e provocaram quem tinha que cumprir a lei, quem tinha que fazer a lei ser cumprida, que é o Ministério Público Federal. Aí, vocês buscaram a Defensoria Pública da União para ajuizar as demandas individuais, os problemas individuais. Porque o MPF, a gente chama o MPF na responsabilidade e fala, ó, tá acontecendo um problema com o Brasil inteiro, vocês estão vendo? Vocês têm que verificar aí esse problema da coletividade. As famílias do Brasil estão sendo prejudicadas. O senhor é fiscal da lei que está previsto na Constituição, não é? Então faça a lei ser cumprida nesse caso. E qual que é a lei que tem que ser cumprida nesse caso? A Lei 13.982. Ah, doutora, mas e a portaria? É portaria, gente. Então a portaria ela não pode ser contrária à lei. Então se a lei criou os critérios dela lá, não pode vir uma portaria que tira direito, tá? Aí a portaria aqui tirou direito de uma parcela de pessoas, porque aqui falava que você tinha que estar desempregado. Aí aqui falava que você podia estar desempregado sim, mas você tinha que estar desempregado até 3 meses antes da pandemia. Agora, se você tivesse uma bolinha de cristal, né, e eles soubessem disso, que você saberia que daqui 3 meses, lá atrás, 3 meses atrás, que daí 3 meses vocês iam ter uma pandemia, a gente ia passar por essa situação no Brasil, aí tudo bem. Mas vocês não têm bolinha de cristal. Então todo mundo tá no mesmo barquinho. Então eles não poderiam ter criado uma lei que tira, né, contrária a uma lei federal. Beleza. Então nós falamos, pessoas do Bolsa que estão tendo lá o cancelamento, gente. Pessoas do Bolsa que estão tendo cancelamento. Mãe solo que recebeu só R$600 e tinha que receber 1.200 e não receberam os 1.200 por quê? Porque não conseguiram incluir o cadastro do filho no aplicativo, porque o aplicativo estava apresentando erro. É culpa dessas famílias, dessas mães? Não. Mas eu já expliquei para vocês também quem é a mãe solo, não expliquei? A mãe solo é aquela que é responsável pelo orçamento familiar. Então, se você mora com alguém, se você tem companheiro, se você tem companheira, se você mora numa família onde você não é responsável familiar, você vai receber R$600. Aí tá tudo certo. A mãe solo só recebe 1.200 se ela de fato for a única que tem ali esse dinheiro, esse é o único dinheiro que vai cuidar do orçamento da família, tá? Então não vamos confundir as coisas. Se você não está dentro desse critério, de fato você não é uma mãe que cuida sozinha, né, da casa, você não vai ter direito, tá? Mas se você for e recebeu só os R$600 e porque você não conseguiu incluir o CPF dos seus filhos, você pode questionar. Ah, mas como que eu questiono? Aquelas reclamações não tem dado em nada. Tem sim. Muita gente começou a receber as respostas e não sabiam consultar.
Porque você faz a demanda, né? Questiona aquele problema, você tá reclamando, você faz aquela reclamação. Aí, você tem um número. Esse número é um número de protocolo. Quando você entrar no site de novo, você vai digitar o número do protocolo e vai ver sua resposta. Muita gente recebeu resposta. Muita gente resolveu o problema nas reclamações dos órgãos que fiscalizam, que é o Banco Central, que é a Ouvidoria da Caixa, tá? A ouvidoria da Dataprev, o Fala BR, que são todas as ouvidorias. Então eu falei para fazer todas. Por quê? Quando você faz todas, não tem uma que não vai resolver o seu problema. Ou pelo menos vai te dar uma resposta, tá? Mas e se isso não acontecer? Porque pode acontecer e você não ter resposta nenhuma. Você vai chorar? Não, gente. Você vai pegar o e-mail que você mandou e não teve resposta, vai printar, tirar uma foto. Todo mundo hoje sabe printar, né? Qualquer telefone. Não precisa de ser o mais moderno. Você consegue printar. Você vai printar, isso vai virar prova para você levar na justiça. Aí você vai falar o quê? Com o defensor. Olha, defensor, eu tenho filho, eu tenho 2 filhos, 3 filhos, 1 filho. Eu sou a única que participo do orçamento da minha casa. Eu cuido dos meus filhos sozinha. Só que eu recebi só R$600, porque eu não consegui incluir o CPF do meu filho. Então eu quero questionar e quero pedir esses R$600. Isso se você não conseguir resolver administrativamente, que é no órgão reclamando, tá bom? Ó, órgãos de reclamação é ouvidoria, Fale BR, Ouvidoria da Caixa, Banco Central. Órgãos que fazem processo, abrem processo, Defensoria Pública da União e Tribunal Regional Federal, tá? E nós vamos falar deles aqui, porque vocês estão confundindo muito. Então, se você tá na situação aí de mãe solo e que recebeu só R$600, você pode fazer aí aquele passo a passo que eu ensinei, tá no meu YouTube. E se esse passo a passo você não conseguiu o retorno, porque você foi lá consultar, depois que gerou o número, você voltou lá e foi consultar, e não teve resposta nenhuma, aí você vai printar a foto e vai levar na defensoria. Aí o defensor vai te atender, vai pegar seus documentos e vai abrir um processo. Ah, mas não tem defensoria pública na minha cidade, o que é que eu faço? Aí você pode ir pelo Tribunal Regional Federal. Eu preciso de advogado? Eu não tenho dinheiro, como que eu vou pagar advogado? Vou pagar 30% para pagar um advogado? Eu não consigo. Não. No Tribunal Regional Federal, você não precisa de advogado. Por quê? Porque existe aí o jus postulandi, que é quando você, né, são 2 exceções no Brasil. Porque a regra é que o advogado te defenda, que ele é o técnico para fazer essa defesa. Mas, nesses casos aí, onde as ações não ultrapassam os 20 salários mínimos, que são na Justiça Federal e no Juizado do Trabalho, você pode ir no setor de atermação. Como estamos em pandemia, todos os tribunais criaram uma alternativa para que você pudesse requerer o seu direito. Como? Você vai entrar no Tribunal Regional Federal, vai digitar atermação e vai digitar abrir processo sem advogado no Tribunal Regional Federal. Lá você vai abrir, na hora que você abrir, você vai colocar o seu cadastro. Depois que você fizer o seu cadastro, você vai colocar a sua petição. O que é petição? É o seu pedido. Você vai contar a sua história e ela vai virar um pedido. E esse pedido é chamado de petição inicial. Então não é bicho de 7 cabeças. Você vai lá, escreve com as suas palavras, seja muito objetivo. Você vai falar o seguinte, olha, eu inclusive coloquei modelo da petição lá no meu grupo de apoio. Coloquei o modelo da petição, coloquei o modelo para que na hora que a Caixa ou a Dataprev ou alguém não tivesse cumprido a decisão que saiu do juiz, aí você pudesse informar para o juiz pedindo multa diária para que isso aconteça, tá? Então, tem modelo lá no meu grupo de auxílio emergencial apoio. No meu Instagram, eu tenho falado com as pessoas e tenho também apresentado os modelos. Então, não tem desculpa para vocês não pedirem, beleza? Tá lá. É só entrar lá em auxílio emergencial, avisos. Nos avisos tem lá modelo de requerimento, modelo, tem os modelos de ação lá.
Aí você vai pegar aquele modelo, vai copiar, vai colocar o seu caso. Qual que é o meu caso? Aí você vai contar. Ah, eles estão falando que eu tenho vínculo, mas eu não tenho. Aí eles estão falando que eu sou político eleito, mas eu não sou. Eles estão falando que... qual que é outra situação aí? Ah, eles estão falando que eu sou preso, que inclusive tem número de DPEM lá. E mesmo assim, gente, mesmo assim, tá? Lá na lei, ela não diz que o ex-preso que já tenha cumprido a pena dele não tenha direito. Porque ela tinha que trazer essa previsão se eles estão falando sobre esse assunto agora. Se não tem, então eles não podem cobrar isso. Se você já foi preso, né? Alguém me mandou uma mensagem aqui que um familiar foi preso, mas o familiar já tá solto, já tem 2 anos, pagou o crime dele, sem julgamentos, que eu não quero saber o que ele fez. Mas a mulher dele me perguntou, olha, meu marido, ele já foi preso. Mas ele já tem 2 anos que ele saiu. Mas consta lá que ele tem um número de DPEM, que é o número que identifica o preso, né? O que eu tenho que fazer? Você tem que apresentar na contestação que ele já saiu, que ele já cumpriu a pena dele há 2 anos atrás, tá? Outra coisa, a questão dos eleitos, né? Olha, não fui eleita. Por que tá dando esse erro? Algumas pessoas apresentaram esse erro. Por quê? Porque não apresentaram a prestação de contas quando devia apresentar lá atrás, quando foram candidatas. Então, se você não apresentou a prestação de contas, procure o seu partido, o partido que você foi candidato, e pergunte para eles, olha, a prestação de contas ficou na responsabilidade de vocês. E aí, vocês fizeram? Isso é muito sério, gente. A não prestação de contas é seríssima, tá? Tem muitos efeitos. Então... falamos deste assunto. Quem mais? As pessoas em análise, nós falamos também. Vocês vão ter que esperar os 20 dias, gente. Pode ser que aconteça de vocês receberem antes. A análise, ela tá acontecendo todos os dias, segundo eles. O que vocês têm que fazer? Esperar os 5 dias. Se não resolveu, vocês já estão esperando há 60 dias. 60 dias, tá? O que vai acontecer existe um acordo. Provavelmente os juízes, eles vão aguardar que esse acordo seja cumprido. Se não for cumprido, aí existem outros instrumentos jurídicos para questionar essa ausência do cumprimento, tá? Aí nós vamos falar. Mas você que não tá aí na análise, que você já foi reprovado e que a gente não tem resposta de quando os Correios vão começar a atender presencialmente. Você tem que ficar parado? Não. Você pode ir lá no TRF, Tribunal Regional Federal, digitar lá a termação, fazer o cadastro e ajuizar a ação. Porque o juiz, ele tá te dando uma resposta aí, e a resposta do juiz tem sido muito rápidas. Porque eles entendem, que a situação de vulnerabilidade econômica é séria. Vocês estão aí desde o dia 7 de abril precisando. Não, tem gente que tá desde o dia... Aqui em Minas, nós estamos desde o dia 19 de março em isolamento, sem poder sair, sem ter as atividades. A justiça, né? Os fóruns presenciais, só a partir de 19 ia começar agora. Aí eles já prorrogaram o prazo para dia 19 de junho. Ah, mas então eu não posso ajuizar a ação? Pode, porque você vai fazer remoto. Eles não estão funcionando fisicamente, mas remoto tá acontecendo, tá? Outra coisa, deixa eu ver quantas horas aqui. Me contem aí os outros... vocês mandaram aqui perguntas, né? Quem está desde o dia 15 de maio aí aguardando a análise, segundo eles, até amanhã, né? Iam ter que esperar amanhã o anúncio do calendário da segunda parcela de quem foi anunciado semana passada, recebeu semana passada, para ter essa resposta. Mas como nós temos o acordo,
provavelmente deve sair antes. Então, o que vocês têm que fazer? Atualizem o aplicativo. O aplicativo, ele tá sendo atualizado. Segundo eles, a partir do dia 1º, ia ter mais atualizações no aplicativo. E eles se anteciparam aí nessa atualização, né? Inclusive, deixando a possibilidade aí das menores, que são mães, fazerem o cadastro, que a princípio começaria no dia 1º de junho, mas agora já podem fazer o cadastro. Ah, eu vou ter que esperar muito tempo? Vai esperar 5 dias, que é o prazo que inclusive o acordo celebrado fala, que são 5 dias para os novos requerimentos. Então quem fez o acordo ontem, são 5 dias para os novos requerimentos, tá? Quem não conseguiu fazer o acordo porque não tem acesso à internet, que só tem o Facebook, não consegue mexer no aplicativo, ou é um idoso que tem o problema, né, da tecnologia e ninguém pode fazer por ele, o que essas pessoas podem fazer? Podem presencialmente fazer o cadastro também nos Correios. O cadastro nos Correios, gente, ele vai ser realizado, assim como as reprovações, a contestação das reprovações vão ser realizadas presencialmente. Como vai funcionar? Eu não sei, mas eu prefiro aguardar anúncio deles. Provavelmente eles devem fazer aí coletiva. A última coletiva que eles fizeram foi só ensinando vocês a gastar o dinheiro no banco deles, né? Não teve nenhuma informação útil. A gente só tá tendo esse tanto de êxito, gente, porque vocês não desistiram e que vocês buscaram o direito de vocês na justiça. Porque se vocês ficassem parados, nem esse dinheiro vocês iam receber. Porque o negócio tá tão feio, tá tão enrolado, que eles não estavam nem aí. Agora, em razão do número de processos que são distribuídos aí no Brasil inteiro, eles estão olhando para vocês, porque não estava olhando, tá bom? Olha, o salarinho tá caindo no bolso deles, tranquilo, tá congelado, mas um salário congelado de 30 mil reais é bom, não é? Pois é, o salário deles é 30 mil. Então, por que eu tô falando disso? Tem muita gente que entra lá no meu grupo e coloca vídeo de político que não tá nem aí pro povo. Então eu não vou aceitar, tá? A gente já sabe quais são os políticos que estão fazendo. Eu posso contar nos dedos, mas eu não vou falar porque todo mundo já sabe. Eu já cansei de falar aqui, né? Porque quando o político ele faz alguma coisa, eu falo porque a gente tem que falar. Porque não existe só político, apesar da maioria ser ruim, não existe só político ruim, né? Mas esses aí, que vocês, né, especificamente, que vocês estão mandando lá na minha página, eu tô removendo mesmo, porque eu não vou aceitar. A pessoa tá de férias, não tá nem trabalhando, tá cagando e andando pro povo, aí de repente chega um videozinho pra falar, pra responder dúvida que a gente já tá cansado de saber. Porque fala sério, gente, vocês já têm de cor a lei. A lei tá lá, 13982. Ela não pode ser... A lei ela tem que ser cumprida na sua integralidade. Eu sempre disse isso e sempre vou continuar dizendo. A lei ela tem que ser cumprida na íntegra, totalmente. Aí de repente chega para responder duvidazinha, para responder o que a gente já sabe? Não. Aí eu não aceito não. Aí eu removo mesmo e se continuarem eu vou remover a pessoa do grupo. Porque eu já falei e não vou aceitar. Porque a gente tem que ser... consciente das coisas que estão acontecendo, né? As pessoas ficaram em análise, gente, o que o político mais gosta é da memória seletiva do povo. Por quê? As pessoas, elas selecionam o que elas vão lembrar. Esse ano é época de eleição, né? Então vocês têm que lembrar que vocês ficaram em análise 60 dias, tá bom? Para vocês derem o troco, vocês vão dar o troco só nas urnas. Porque se vocês não darem o troco nas urnas, sabe o que vai acontecer? Se acontecer um estado de calamidade aí, vocês vão ficar nessa de novo. Porque, infelizmente, eles não estão nem aí. Não estão nem aí. É uma brigaiada que começa a arrumar, uma confusão, e o povo tá aí, sem receber auxílio emergencial, o povo passando fome. E aí, o que a gente tem que fazer? Por isso que eu falei pra vocês. E quando falavam comigo o tempo inteiro, né? Nossa, mas essa advogada vem aqui pra falar só de justiça. Porque eu já falei isso aqui e uma pessoa vem. Ah, mas essa advogada só fala de justiça. Claro, eu vou falar de quê? Eu vou falar de ministério que não tá cumprindo?
Se eles não cumprem a própria lei deles, quem que vai fazer eles cumprirem? Só a Justiça, o Ministério Público da União, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União. É só assim que as pessoas cumprem, gente. Quando você mexe com algo que elas vão ter que sair do conforto delas. Pra elas estava tudo tranquilo, ninguém tava reclamando, ninguém tava questionando. Então, ó, aí eles iam criar uma nova regulamentação aí e falavam, ó, não, agora a gente não tem dinheiro e a gente cumpriu com o povo, mas nós temos que, como que é? Em benefício do coletivo, guardar o dinheiro, mas esquece quem que tem que ajudar de fato. Então, deixa eu ver outra coisa importante que eu tenho pra falar com vocês aqui. A Dani me perguntou aqui, e aquelas pessoas que são de 15 de maio e que a Dataprev diz que encaminhou para a Caixa, mas que a Caixa ainda não pagou. Olha, Dani, não tem essa confirmação mesmo que eles não encaminharam. Eu até procurei para saber se tinha alguma coisa nesse sentido, mas até então eu não tenho nada comprovado para falar para vocês que de fato eles não cumpriram porque eles estão com má fé, entendeu? Assim, se eu descobrir alguma coisa eu vou trazer para vocês com certeza, tá? Mas no mais é isso. A ação coletiva que foi ajuizada daqui de Minas Gerais pela Defensoria Pública, ela tem um único e exclusivo objetivo, que é fazer com que aqueles requerimentos em análise, eles sejam analisados. E o prazo que eles decidiram lá vai ser 20 dias corridos, tá? E para quem fez novos cadastros, 5 dias úteis. Existem aí várias ações no Brasil inteiro. E eu acredito que essas ações, as liminares, vão começar a sair. Aí eu vou contando para vocês quais que são os desfechos dessas ações para a gente voltar a discutir e voltar a conversar sobre esse assunto. Mas não existe a certeza absoluta de cumprimento. Existe aí um acordo. Tem um prazo para ser cumprido. Vamos aguardar. Eu tô torcendo para que eles cumpram esse acordo, para que eles tenham condição de dar respostas de verdade. Mas se não cumprirem, vocês vão ficar sem apoio? Não. Vocês vão ficar para trás? Não. Porque a gente sempre vai trazer para vocês notícias e vai trazer alternativas para que vocês busquem o direito de vocês. Porque aqui vocês não vão ficar para trás, não. Eu vou sair agora, vou lá pro Instagram, vou só beber uma água, vou pro Instagram. Quem não me segue ainda é o @Michele Siqueira. Vou chamar vocês para participar ao vivo comigo. E no meu YouTube, gente, eu tô criando lá os videozinhos curtos com as perguntas de vocês. Então, se vocês querem fazer perguntas direcionadas, coloquem aqui embaixo no vídeo que eu vou pegar as perguntas e vou começar a responder nos vídeos curtos, de no máximo 1 minuto e meio, para facilitar para vocês. Aquelas pessoas que ainda estão com problema, precisam ser acolhidas, querem conversar, querem reclamar, podem ir lá no meu grupo, Auxílio Emergencial Apoio, que lá tem modelo de pedido para você entrar com ação. Lá tem os números, os telefones, links para vocês saberem da carteira digital, para vocês saberem de como ajuizar a ação. Lá tem tudo para que vocês consigam requerer o direito de vocês. E eu passo lá sempre para dar o apoio, tá bom? Então vamos lá pro Instagram pra gente conversar mais. Beijo, beijo, beijo e até amanhã, porque eu vou ficar aqui até a última pessoa receber o auxílio emergencial. E lembrem que essa semana temos aí a live do meu aniversário. Beijo, beijo!